Olá a todos, meu nome é Guilherme Cavallari, eu sou fundador e diretor da Calapalo Editora. A gente já publicou 19 livros em quase 20 anos de história, dos quais 18 títulos são de minha autoria. E são títulos com mapeamento de roteiros para mountain bike, cicloturismo, bikepacking, trekking, alguns manuais com conceitos, técnicas e equipamento, e mais recentemente livros de literatura de aventura. Então eu costumo me apresentar como aventureiro e escritor, mas eu também tenho trabalhado com audiovisual, tenho alguns filmes documentários que fiz em parceria com o Cauê Steinberg, um diretor de vídeo e cinema, que estão aí circulando nas mídias, né? Então eu trabalho nessas frentes. Eu moro em Gonçalves, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, onde eu e a minha esposa, Adriana, a gente mantém o Refúgio Calapalo, que é uma escola de aventura, onde a gente ministra cursos de trekking, bikepacking, primeiros socorros, navegação, etc. E então é nisso que eu trabalho. Então eu sou um aventureiro profissional há quase 20 anos. Essa nossa conversa de hoje, aqui nesse congresso, é sobre planejamento de trekking autossuficiente na Patagônia. Na verdade, podia resumir um pouco esse título, né, dessa conversa. Podia ser simplesmente planejamento de trekking autossuficiente. Porque uma vez que a gente domina essas técnicas, né, que a gente entende o conceito e domina as técnicas de trekking autossuficiente, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Então, falar de trekking, de planejamento de trekking autossuficiente na Patagônia é redundante, né? As técnicas aplicadas num lugar são aplicadas facilmente transferidas e adaptadas para outros lugares, tá? Então vamos falar de forma geral. Para falar desse tema, a primeira coisa que eu acho importante a gente fazer é estabelecer uma linguagem comum, falar a mesma língua. Então vamos começar tentando definir autossuficiência, né, aplicada ao trekking. Então vamos lá, não é fácil, tá? Quando a gente fala de autossuficiência, se a gente pegar a palavra ao pé da letra, implica a não dependência, implica em independência absoluta, você não depende de nada. É uma coisa quase impossível, né? Porque a gente é dependente de uma porção de coisas. Então, atingir a autossuficiência plena é uma utopia. É uma utopia até bastante louvável, interessante. Eu vou falar um pouco sobre essa utopia também. Mas falando especificamente sobre trekking, a autossuficiência não é a mesma coisa que a autossuficiência, por exemplo, no sobrevivencialismo. A gente não vai para um roteiro de trekking para caçar, pescar, encontrar alimento na terra, comer plantas, etc. Não vai para sobreviver. Porque quem pratica vamos chamar de esporte, né? Quem pratica esse esporte do sobrevivencialismo não se desloca, não faz uma caminhada de 200, 300, 400 quilômetros. O cara fica parado num lugar só. Parado num lugar só, primeiro, para poupar energia. Segundo, para resolver as questões de sobrevivência. Montar um abrigo, procurar água potável, encontrar comida. Essas coisas demandam todo o tempo da gente. Então, quem pratica sobrevivencialismo passa o tempo todo correndo atrás de se alimentar e de, como o termo já diz, sobreviver. Não dá para praticar trekking. O cara não consegue caminhar 20, 30, 40 quilômetros por dia. Não tem como. Então, a autossuficiência no trekking implica, primeiro, independência de guia.
né? Se você contrata um guia que vai te mostrar o caminho, que vai te orientar, você não é autossuficiente. Então começa por aí. Autossuficiência implica em não ter guia. Uma outra característica da autossuficiência, do jeito que eu enxergo, dentro do trekking, implica em você não depender de abastecimento de uma estrutura pré-existente. Então, se eu faço um trekking, vamos usar um exemplo na Patagônia, se eu faço um trekking no Parque Nacional de Torres del Paine, é um trekking que em geral o trekking completo é feito em 10, 11 dias. Mas se eu faço esse trekking e eu me alimento nos abrigos que existem, quase todo dia a gente, nesse trekking tradicional, vai ter um abrigo, quase todos os abrigos têm oferta de alimento, seja na forma de um miojo, uma lata de atum que você compra numa vendinha que tem lá improvisada, ou você vai comer um PF que é feito cozinhado no abrigo. Então, se eu planejo um trekking onde eu vou me alimentar de restaurantes, de abrigos ou coisas do gênero, não é um trekking autossuficiente. Então, autossuficiente implica que eu vou levar toda a minha comida. Não vou depender nem de estrutura comercial pré-existente e nem da possibilidade de eu caçar ou pescar, tá? Então tem isso. Para a água é o mesmo, com o agravante de que eu não consigo, ninguém consegue carregar muita água para muitos dias numa mochila ou num carrinho, etc. Não dá. A água é um problema grande, a gente precisa, dependendo do roteiro, de 4 a 8 litros de água por dia, né? Dependendo do clima, etc. Não tem como o cara ser autossuficiente num trekking de 10 dias e carregar toda essa água de casa. Então a gente vai procurar um roteiro de trekking, o que vai nos limitar no roteiro de trekking é a oferta de água, né? A gente consegue caminhar de repente 2 dias, né, carregando, sei lá, 10 litros de água. É um absurdo isso, mas dá para fazer. Mais que isso já fica inviável, já tem que ter um outro tipo de equipamento, né, etc. Então, a autossuficiência implica em você ter o seu abrigo, né, não depender de abrigos pré-existentes, não vai dormir numa pousada, não vai dormir num hotel, num abrigo de montanha. Você vai acampar selvagem. A autossuficiência em trekking implica que você vai levar todo o seu alimento com você. O alimento que for, desidratado, liofilizado ou não, fresco, etc. Mas você vai depender unicamente do seu planejamento e do alimento que você tiver com você. E você vai depender da água que você encontrar no caminho, mas não vai ser um encontro fortuito, não vai ser um encontro à sorte de encontrar água. O planejamento implica em você saber que existe água, onde está, a qualidade dessa água e o que você precisa para torná-la potável. Então, e sem guia, sem nenhum profissional que já conheça o roteiro e que te mostre o caminho. O que não implica a autossuficiência em ser um trekking solitário. Pode muito bem ser um trekking autossuficiente num grupo de 2, de 10 pessoas, tanto faz. Mas o grupo vai funcionar como uma unidade independente, autossuficiente, dependendo unicamente do equipamento, das técnicas, dos conceitos, da força física que o grupo tem disponível, tá? Então essa é basicamente a definição de autossuficiência aplicada ao trekking. O que não tem nada a ver com o conceito geral de autossuficiência, que é muito interessante de estudar, de conhecer a fundo, e que foi magistralmente abordado, né, e apresentado em algumas obras que eu vou indicar para vocês. Então, quem gosta desse tema da autossuficiência, eu sugiro que leia, por exemplo, o livro Walden, do Thoreau. O Thoreau é um cara que tentou, lá no meio do século XIX, 1840, 1850, ele tentou viver autossuficiente perto da cidade de Boston, em Concord, perto da cidade de Boston, no leste dos Estados Unidos,
nordeste dos Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele foi para perto de uma lagoa chamada Walden, então quer dizer, ele foi para perto da água para ter esse problema resolvido. Ali ele construiu uma cabana de madeira com a força do próprio corpo, ele construiu a casinha dele, o abrigo dele. Depois ele começou a investir em plantar, em criar bichos, galinha, porco, etc. Começou a produzir a própria roupa, a partir de matéria-prima que ele tinha disponível. Bom, foi uma experiência de autossobrevivência. O subtítulo do livro é A Vida no Bosque, se eu não me engano. Então esse é um livro muito legal, é um livro referência no segmento outdoor, né, no mundo da aventura, dessa experiência de autossuficiência. E influenciou muita gente. Essa experiência do Thoreau influenciou, por exemplo, um filme bastante conhecido, que eu recomendo também que vocês assistam, chamado Na Natureza Selvagem, que é baseado num livro de um cara chamado Jon Krakauer, que narra fatos reais, fatos que de fato aconteceram, né? Um garoto influenciado por Thoreau e outros nomes tantos, né, que o filme menciona rapidamente. Esse menino resolve viver uma experiência de autossuficiência e vai vai tentar passar um verão no Alasca. E aí, né, a história é essa, não vou fazer spoiler aqui, não vou contar o que acontece. Mas para vocês entenderem que esse é um filme que não foi aleatório, né? O menino não teve, de repente, acordou um dia e falou: eu quero ser autossuficiente, quero viver a experiência da autossuficiência em contato com a natureza. Não, faz parte de toda uma cultura que é muito forte nos Estados Unidos. E pouco conhecida, não tem força nenhuma aqui no Brasil. Mas é essa teoria da autossuficiência, de brincar até onde eu consigo ser independente, né? E por que isso é forte nos Estados Unidos? Porque é um país de muito controle, né? É um país de muito cerceamento de liberdades. Por um lado é um país muito livre e por outro lado é um país muito controlado, onde os cidadãos são muito controlados. Então, todo mundo, há muito tempo, tem muita gente que brinca com essa ideia da autossuficiência. E outro filme que eu recomendo que vocês assistam, que aborda de forma super poética, muito, muito bacana, é um filme recente, esse tema da autossuficiência, é um filme chamado Capitão Fantástico, em inglês é Captain Fantastic. Muito bonito, muito legal, muito profundo e muito contemporâneo, muito moderno, né? Com essa história de crise climática, a gente tem mesmo que tentar abordar esse tema da autossuficiência, e o trekking é um grande laboratório. Então fica aí a dica dessas 3 obras para vocês aprofundarem nesse tema da autossuficiência. Voltando especificamente para o trekking, o segundo tema que eu separei aqui para falar para vocês é preparação pessoal. Tá? Aqui já é um tema bem mais prático e objetivo. Então, preparação pessoal, para mim, é o alicerce da autossuficiência. É a base de tudo. É o tema que eu costumo começar todos os meus cursos, os cursos de trekking, de bikepacking. Eu começo falando do que eu chamo de tripé de sustentação da aventura. O que é isso? Tá? Bom, tripé, todo mundo imagina, eu estou usando um tripé aqui para segurar essa câmera, vocês não estão vendo, mas um tripé é uma estrutura bastante firme, bastante estável, com o menor número possível de pernas. Então, é uma estrutura minimalista, mas bastante firme, bastante resistente e firme. Então, a aventura, no meu ponto de vista, essa é uma teoria que eu criei, eu já publiquei em vários livros e sempre uso nos meus cursos. Então, a teoria do tripé de sustentação da aventura estabelece o seguinte, que a gente tem que investir em 3 alicerces de forma equinânime, né, de forma equilibrada, e uma vez que essas 3 pernas cresçam e se desenvolvam, a gente cresce e se desenvolve no ambiente da aventura. Então, a primeira perna do tripé é a perna do eu enquanto peça fundamental
para a prática de aventura. Então, eu sou composto de mente, corpo e os espiritualizados vão falar do espírito, da alma, tá? Mas o que interessa é que eu sou uma unidade e eu tenho que cuidar dessa unidade. Então, a primeira perna, o primeiro alicerce do tripé de sustentação da aventura é o meu condicionamento físico e a minha condição psicológica. Eu tenho que alimentar e fortalecer esses dois aspectos. Ou seja, quanto mais forte eu tiver fisicamente, mais resistente e primeiro, mais saudável, saudável fisicamente e mentalmente, melhor eu vou conseguir render no trekking. Mais longe e mais trekking eu vou conseguir fazer. Isso vale não só para o trekking, mas para qualquer coisa da vida, né? Então, o tripé de sustentação da aventura começa com a preocupação em mim mesmo, a preocupação em manter o meu corpo forte, saudável e a minha mente forte e saudável. Como que eu faço isso? Não tem mistério nenhum. Todo mundo sabe, né? Não tem fórmula, mas não tem mistério também. Eu vou praticar esporte todos os dias. Vou buscar encontrar o meu limite físico e tentar expandir esse limite. Eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou dar muita risada, eu vou trepar muito. Ou seja, eu vou investir no meu bem-estar geral, mas com particular interesse no meu condicionamento físico, porque trekking é uma atividade física, não é uma atividade de contemplação, né? Não existe teórico de trekking. Ou o cara faz trekking, sobe montanha, desce montanha, carrega a mochila nas costas, ou não faz trekking, né? Não tem meio termo. Então, a primeira perna do alicerce é o meu condicionamento físico e a minha saúde física e a minha saúde mental, tá? Porque não adianta nada eu ser super forte, resistente e ter uma cabeça de merda, com valores completamente equivocados. A gente vai falar disso um pouco para frente nesse papo. Não adianta nada eu ter um corpo, né, do Arnold Schwarzenegger e enxergar a vida por um buraquinho de agulha, né? Tratar a natureza como se fosse um monte de objetos à minha disposição para eu usar e abusar como quiser, ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, amargurada, melancólica, deprimida. Tudo isso vai influenciar no meu desempenho no trekking. Quanto mais cabeça aberta eu for, quanto mais extrovertido, quanto mais interessado e curioso e respeitoso eu for, melhor vai ser o meu rendimento do trekking. Não tenha dúvida nenhuma disso, tá? Então esse é o primeiro tripé, a primeira perna do tripé de sustentação da aventura. A segunda perna, o segundo alicerce desse tripé de sustentação são as habilidades, né? São as coisas que eu domino, as técnicas que eu domino, né? Técnicas e habilidades. Então eu vou aprender navegação, eu vou aprender técnicas de acampamento selvagem, de mínimo impacto ambiental, eu vou aprender primeiros socorros para alguma emergência, eu vou aprender técnicas de comunicação. Eu acabei de voltar de uma aventura de 4 meses na Mongólia. Antes de ir para a Mongólia, eu estudei um pouquinho de russo, embora a língua na Mongólia seja mongol, e aprendi o alfabeto cirílico. Então, quando eu cheguei na Mongólia, eu podia ler as placas. Então, isso são habilidades que a gente incorpora para poder render melhor no ambiente de trekking. Mas, na verdade, essas técnicas, esse conhecimento, fica para a gente para sempre, para aplicar em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, essa segunda perna, né, do tripé de sustentação da aventura é uma perna de enriquecimento cultural, pessoal, tá? Então eu vou aprender técnicas, aprender a usar alguns equipamentos, mas eu vou melhorar o meu conhecimento e vou desempenhar melhor no trekking. Então essa é a segunda perna do tripé. A terceira perna do tripé é a perna da tecnologia. É a perna do equipamento, que é tão fundamental quanto as outras duas. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Assim, você pega uma mochila
ergonômica, leve, resistente, à prova d'água, etc., e você pega um saco de batata de estopa com 2 cordas e amarra nas costas, e você vai render muito mais com a mochila ergonômica do que com um saco de batata, né, com as roupas dentro, o equipamento dentro, amarrado nas costas por uma corda. Tá? Então, esse exemplo tosco, eu posso levar ele para todos os itens, né, de trekking, né, o calçado, a roupa, a barraca, o fogareiro, você ter um aparelho de GPS, de repente, se a navegação exigir isso, ter uma boa bússola, um bom canivete, uma boa lanterna, tudo isso vai garantir um desempenho melhor no trekking. Um parênteses, né, que eu sempre gosto de fazer quando eu toco nessa terceira perna do tripé, é que como a gente vive numa sociedade capitalista e consumista, é muito comum a gente dar muita ênfase para o equipamento. Então é muito comum, eu vejo isso com bastante frequência, inclusive aqui no Refúgio Calapalo, né, na nossa escola de aventura, tudo isso que eu expliquei aqui de técnicas, a gente ensina aqui, né, e eu mostro equipamento, né, ensino a usar, etc. E acontece muito de eu receber alunos aqui, ou visitantes, super equipados, mas desproporcional. O cara tem a melhor mochila, a melhor barraca, o melhor tênis, o melhor GPS, etc, etc, e não sabe navegação com carta topográfica, não tem noção nenhuma de primeiros socorros, o cara não tem noção de acampamento de mínimo impacto ambiental, não é autossuficiente. Então, ele investiu, né, esse exemplo que eu estou dando, é de uma pessoa que investiu muito numa perna só do tripé, não investiu nas outras 2, não investiu na ferramenta dele mesmo, né, eu como ferramenta, e não investiu em adquirir habilidades. Tá? Então, preparação, o planejamento, a preparação para um trekking autossuficiente começa, isso é interessante de vocês observarem, né, porque é o meu modo de enxergar a aventura, é o meu modo de enxergar o trekking. Então, o que eu falei para vocês, os 2 primeiros temas dessa conversa, foram temas filosóficos, foram temas conceituais, porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que o alicerce, não só do trekking, mas para a gente ser seres humanos melhores, a gente tem que começar de um alicerce teórico, filosófico, conceitual. Então, é assim que eu abordo a aventura. É assim que eu trato a aventura nos meus livros, filmes e cursos. Então, esses 2 primeiros temas que eu conversei aqui com vocês são basicamente conceituais, mas eu acho que são fundamentais. O terceiro tema que eu separei para falar com vocês já é bastante prático, né? Que é roteiro e logística. E é um tema bastante fácil de falar, porque ele pressupõe, basicamente, bom senso. Por que bom senso? Porque hoje em dia a gente vive na era da comunicação. Não dá para uma pessoa dizer, olha, eu não sei nada a respeito da Coreia do Norte. Não sabe porque não quer, porque tem informação sobrando à disposição. Então, se eu planejo fazer um trekking autossuficiente, bom, para ser autossuficiente, eu já fiz a lição de casa. Eu já investi nos 2 primeiros temas que eu conversei aqui. Eu investi no meu conceito de autossuficiência e investi no meu tripé, né? No meu tripé de condicionamento físico e psicológico, habilidades e técnicas e tecnologia e equipamento. Então eu já fiz a lição de casa. Então agora eu vou dar um passo prático, né? E vou escolher um roteiro e vou planejar esse roteiro, e vou investir para executar. Então, como que funciona isso? Muito simples, a gente vai atrás de informação. Como? Internet. Internet hoje é a grande porta de entrada para qualquer tipo de conhecimento. Então eu vou pesquisar na internet o que existe a respeito do roteiro que eu estou buscando fazer. Se a gente está falando de autossuficiência, obviamente esse roteiro não vai ser, por exemplo, Santiago de Compostela, porque não dá para ser autossuficiente em Santiago de Compostela, porque você vai dormir N noites em cidades, onde você não pode montar uma barraca na frente da igreja, na Praça da Matriz. Não pode. Você vai ser obrigado a dormir num albergue, num hotel, numa pousada. Então, eu estou falando de contato com a natureza, estou falando de trekking em contato com a natureza,
que é inclusive uma definição de trekking, né? Caminhada em contato com a natureza. Mas o pessoal fala que faz trekking em ambiente urbano também, e não é também nenhum sacrilégio falar isso. Então, eu vou estudar esse roteiro dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas capacidades. Então, se eu sou uma pessoa com condicionamento físico mais fraco, ou uma pessoa mais velha, ou eu estou indo acompanhado do meu filho de 8 anos, etc. São várias variantes, mas essa pessoa ou esse grupo que vai fazer esse trekking autossuficiente, ele vai definir quantos quilômetros essa pessoa ou esse grupo consegue fazer por dia. Vai definir o quanto que eles vão comer durante o roteiro. E o quanto eles vão comer vai implicar num peso, que vai implicar no quanto eles conseguem carregar. Tem gente que consegue carregar 30 quilos nas costas, tem gente que não consegue carregar 15. Tudo isso influencia, né, no planejamento de um roteiro de trekking, inclusive na escolha de um roteiro de trekking. Mas roteiro e logística implica em você juntar essas informações, em colher e juntar essas informações, tomando muito cuidado na escolha da fonte. Existem N fontes de informação na internet, de sites oficiais, de blogs, de grandes sites como Wikipedia, etc. Mas a gente tem que entender e saber analisar se a fonte é fidedigna e se a fonte é confiável, né? Um blog de um cara que não fez trekking, mas escreve a respeito disso, às vezes escreve até bem, usando foto que ele pescou na própria internet, não é confiável. A gente tem que ir atrás de informação na primeira pessoa, de gente que fez e que prova que fez, através de fotos, de filmes, de bons relatos. Então, planejar um roteiro e definir logística é sentar na frente do computador com muita humildade, essa é a base de tudo, com muita humildade, e dizer: eu não sei nada e estou aberto para aprender. E ouvir, ler o que os outros têm para passar para a gente. Juntar tudo isso, peneirar, e aí disso vai sair o roteiro e a logística. Muito simples, não tem segredo. O segredo está nos passos anteriores, em como a pessoa chegou nesse ponto de escolher um roteiro, definir o trajeto e resolver a logística. Se a pessoa pula as etapas anteriores, se ela não investiu em experiência, se ela não investiu em condicionamento físico, se ela não investiu em equipamento, em habilidades, e ela sentar na frente de um computador para buscar informação sobre um trekking qualquer, ela vai ter tanta dúvida, e dúvidas tão básicas, tão simples, que a informação disponível sobre o roteiro não vai adiantar em nada, tá? Por isso que essa parte do roteiro e logística é rápido, é fácil de falar, é fácil de debater, né? Porque ela pressupõe aqueles temas anteriores que eu já falei, tá? Bom, feito isso, a pessoa definiu: vou fazer, por exemplo, lá Torres del Paine, não vou fazer em 10 dias porque eu tenho um bom condicionamento físico, meu equipamento é leve, eu resolvi facilmente a questão de navegação, porque também lá não é difícil de navegar, blá blá blá, vou fazer em uma semana. Beleza, né? Ela tem consciência das habilidades e capacidades, ela então impõe isso ao roteiro. Vou fazer Torres del Paine UO, né, o circuito Paine completo, em 7 dias. E aí ela vai facilmente, através dos mapas disponíveis do roteiro, pode usar o Google Maps, que é uma ferramenta super importante, ela vai e define a média de deslocamento diário, em função, inclusive, de altimetria, que o Google Maps disponibiliza. No caso de Torres del Paine, por exemplo, já tem material publicado, né? Eu mesmo tenho o guia de trilhas trekking volume 1, que tem lá a Torres del Paine todinha mapeado. Então é uma fonte de referência de um autor conhecido, nacional, etc. Então esse é o truque, é ir buscar informação confiável e estudar, se debruçar em cima dela e projetar em cima dessa informação a sua capacidade, a sua habilidade e os seus limites também, tá? Aí vem uma questão também filosófica, mas que eu considero fundamental.
E eu chamei de a questão do sucesso, tá? Eu acho isso aqui de extrema importância. O que eu chamo de a questão do sucesso? É um tema que eu acho vai entrar em voga, a gente vai discutir mais assim na comunidade outdoor, na comunidade aventura, a gente vai discutir cada vez mais sobre isso. É o objetivo. Então, se eu estabeleço que eu vou fazer o exemplo de Torres del Paine, se eu estabeleço que eu vou fazer o roteiro de Torres del Paine, por quê? Eu quero voltar com esse roteiro no meu bolso, esse troféu para... A questão do sucesso. Aqui de novo é uma questão conceitual, filosófica, mas que eu acho importante ressaltar. O que eu chamo de a questão do sucesso? Eu acho que é um vício que a gente tem na nossa sociedade de tratar tudo como se fosse um trabalho, sabe? Como se fosse uma meta a cumprir, e não um processo. E isso acontece também no universo da aventura, né? no universo outdoor. Então, um exemplo legal disso é, por exemplo, o Monte Everest, né? Alta montanha, Monte Everest. Monte Everest é a montanha mais alta do planeta, 8.848 metros acima do nível do mar, blá blá blá, mas é uma montanha dentro do universo, né, do montanhismo, da escalada, é uma montanha fácil de escalar. E mais fácil ainda porque ao longo de décadas empresas de turismo aventura foram investindo cada vez mais em equipamento, em pessoal, em tecnologia, e hoje qualquer um com um bom condicionamento físico, não estou falando nem de atleta de ponta, um bom condicionamento físico, uma pessoa que corre 10 km dia sim, dia não, consegue chegar no topo do Everest. Totalmente assistido, não tem autossuficiência nenhuma. Ela paga uma grana preta e tem uma agência que vai colocar uma corda do acampamento base até o cume, então essa pessoa vai segurando nessa corda com um mosquetão, então é como se fosse um corrimão de uma escada. Os acampamentos vão estar todos montados, com a comida pronta, a pessoa vai subir a montanha com oxigênio suplementar, não vai carregar nenhum equipamento, porque os carregadores vão carregar tudo para ela. Então, assim, uma montanha que, apesar de mais alta, já era das mais fáceis, das mais altas, é uma das mais fáceis, se tornou muito fácil. Tá? Não estou desmerecendo quem chega no cume do Everest, porque tem esforço, empenho, etc. Mas autossuficiência nenhuma. Mas o que acontece? Muita gente que coloca, né, o Everest como objetivo de vida, eles tratam a montanha como se fosse um trampolim para uma agenda pessoal outra. Né? O cara quer voltar do Everest e ficar famoso, ficar rico, vender palestras, vender consultoria, escrever livro, etc. Então, esse apego, né, essa obsessão com o sucesso, né, por isso que eu chamei de a questão do sucesso, essa obsessão do sucesso, ela transforma todo o processo, né, todo o processo de você se tornar um montanhista, começando com montanhas pequenas, depois indo para montanhas médias, depois chegando em altas montanhas, você adquirir habilidades e melhorar o condicionamento físico, amealhar a experiência, tudo isso é jogado no lixo, porque é um atalho, né? O sucesso ele estabelece artificialmente atalhos que levam do nada ao topo da montanha mais alta. Tá? Citando o Everest como exemplo. E isso afeta também qualquer roteiro de trekking. Né? A pessoa que sai de casa com o objetivo de vou fazer a Serra Fina, né? Eu vou fazer o trekking de 4 dias da Serra Fina aqui na Serra da Mantiqueira, que é um trekking bastante tradicional, bastante conhecido, e eu quero completar esse trekking. Ponto. Esse é o meu objetivo. Eu quero voltar e botar no meu currículo. Eu fiz a Serra Fina. Mas se ela não conseguir, né, se ela chegar na metade do trekking, que é a Pedra da Mina, e for obrigada, porque se machucou, porque se cansou, porque o tempo está ruim, for obrigada a descer a montanha, ela volta para casa com uma sensação de fracasso,
uma sensação de perdi meu tempo. Não perdeu o tempo. Essa experiência limitante, essa experiência que resultou em meia travessia, é tão rica quanto uma travessia inteira, né? A experiência dentro do universo da aventura só acrescenta. Por mais que tudo tenha dado errado, ela só acrescenta. Então, muito cuidado, né? Eu selecionei esse tema da questão do sucesso para servir como para ter a chance de dar um alerta para as pessoas, para vocês. Cuidado com fechar, né, com o objetivo final e esquecer da importância do processo. O processo é muito mais importante do que o objetivo final, né? Tem uma brincadeira entre montanhistas que fala só o cume interessa, só o cume interessa. Não é o cume que interessa. Interessa todo o processo que vai me levar até o cume. Porque ele é muito mais longo. No cume a gente fica alguns minutos e desce, porque é o pior lugar do mundo para estar, no cume de uma montanha alta. Então eu queria fazer esse parênteses, né, de que o sucesso, o compromisso tem que ser com esforço, não com sucesso. E o último tema que eu selecionei para tratar nesse bate-papo, eu chamei de alegria. Porque sem alegria, não tem por que a gente levantar da cama de manhã. Se a gente vai abraçar, vai tentar qualquer projeto de aventura, seja trekking, montanhismo, bike, o que for, se a gente não abraçar esse desafio, porque vai ser desconfortável, vai passar um pouco de fome, vai passar um pouco de sede, vai ter dor física, vai talvez passar um pouco de frio, vai chover, vai ter bicho picando, vai ter um monte de desconforto. Se a gente não encarar isso com alegria, né, com satisfação, não tem por que fazer, né? E conseguir encontrar alegria e conseguir encontrar o conforto no desconforto é o que separa os grandes aventureiros dos aventureiros, né, sem importância. Essa é a grande questão, né? A alegria, encontrar o conforto no desconforto. Eu vou indicar para vocês três livros da minha autoria, que eu indico sem o menor pudor, porque eu sei da qualidade deles, que eu acho que vão ser importantes nesse tema, vão ajudar nesse tema de planejamento de trekking autossuficiente. O primeiro livro é esse Manual de Trekking, que eu escrevi já faz um tempo, mas continua atual, continua valendo. É o único livro que existe em português, brasileiro, feito no Brasil, sobre o tema. Se você lê em inglês, tem uma infinidade de coisas excelentes para ler, mas se você não lê em inglês, esse é o único livro que tem no Brasil sobre trekking de verdade, no formato de manual. São capítulos que tratam, cada capítulo no começo trata de um item de equipamento, mas não é um catálogo de produtos, então não tem marcas e modelos, mas assim, mochila, quais os tipos de mochila que existem, né, no mercado e para que cada uma serve e como usar melhor essa mochila. Então vai ajudar na escolha do equipamento. Então tem lá o capítulo de mochila, o capítulo de barraca, de saco de dormir, de calçado, de roupa, etc. Depois tem todo um capítulo dedicado à navegação e orientação com bússola, carta topográfica, um pouquinho de GPS. Tem um capítulo dedicado a acampamento selvagem, um capítulo dedicado a mínimo impacto ambiental, um capítulo dedicado a primeiros socorros, um capítulo dedicado à hidratação, tratamento de água, transporte, um capítulo dedicado à alimentação, inclusive com algumas receitas para se fazer acampamento. Então, manual de trekking e aventura. Recomendo sem o menor pudor, apesar de eu ser o autor, né? Mas recomendo porque eu sei que é bom. Esse livro aqui foi o último que eu publiquei e lancei, Highlands por baixo do saiote escocês. Eu fiz uma travessia de 450 quilômetros de extensão e fui do sul ao norte das Highlands da Escócia. Uma trilha que já existe, mas não existe na terra, né? Não tem nenhuma marcação, não tem nenhuma fitinha, não tem nenhuma plaquinha, não tem nada. É uma trilha que foi mapeada no papel e que muitas vezes no campo não tem nem trilha para seguir. Então é uma travessia bastante selvagem,
de muita montanha para subir, muito rio para atravessar sem ponte, muito charco que eu caminhei, cruzei com a água no meio da canela, navegação bem delicada, bem exigente, um trekking sensacional. Mas o livro, além de eu contar a aventura do trekking, eu conto toda a preparação dele. Conto o equipamento que eu usei e conto também o meu humor durante a travessia, o que passava na minha cabeça. E além disso, como eu tenho feito nesses trabalhos de literatura de aventura, eu fiz toda uma pesquisa, li mais de 100 livros sobre as Highlands da Escócia, então aqui eu apresento a história e a cultura local. Então é um livro também sobre pesquisa histórica e cultural. Então, mas é um livro de trekking autossuficiente que vale a pena conhecer. E outro livro que eu recomendo é um já bem mais consagrado, né? Meu primeiro livro de literatura de aventura, Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas. É a narrativa de uma viagem que eu fiz de 6 meses, uma travessia de 6 meses de duração, 6.000 quilômetros de bicicleta e uns 400, 500 quilômetros em trekking. Então, ao longo dessa grande travessia de 6 meses, por toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo, eu comecei lá no norte da Patagônia, em Bariloche, e fui pedalando até Puerto Williams, ao sul de Ushuaia, e voltei para Bariloche pedalando. E parava para fazer alguns roteiros de trekking. Fiz Torres del Paine, né, o Circuito Paine, durante essa travessia. De novo, o livro tem, como no outro, fotos coloridas, mapas georreferenciados, a lista de todo o equipamento que eu usei, o cronograma da viagem, com deslocamento diário, e toda uma narrativa de preparação, né? Como que eu me preparei para essa travessia. Então, eu acho que pode ser útil para vocês. Então é isso, né? O que eu tinha para falar, tá falado. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, os outros livros que eu tenho publicados, os cursos, o Refúgio Calapalo, tem uma infinidade de textos, artigos, análise de equipamento, etc., indicação de mais livros, de mais filmes, no meu site, no calapalo.com.br. Então, obrigado a vocês pela paciência, espero ter ajudado e estou à disposição para qualquer dúvida.